Nós lemos dos versos 19 a 34, no início deste culto, prosseguimento do Sermão do Monte. Então, deixa eu te perguntar nesta manhã, você se considera uma pessoa ansiosa? E ansiedade a que eu me refiro com preocupações com o seu futuro. Não aquela ansiedade de entrevista de emprego, né, que é vista como qualidade, né? Me diga um defeito seu. Eu sou muito ansioso, quero ver tudo pronto assim, tá? O cara mascara o pecado dele, né, com um verniz de proatividade, né? Coisa típica de entrevista de emprego. Mas não é essa ansiedade que eu estou falando, não. É aquela ansiedade que te rouba o sono, que faz você duvidar, que faz seu coração temer diante de uma má notícia, de uma crise. Quanto isso tem tomado o seu coração? Quanto essas preocupações com o seu futuro, o futuro da sua casa, têm roubado a sua paz? Será que em tempos de escassez e de crise, você se sente espiritualmente afetado, seu espírito se sente abatido? Esse é o assunto do Senhor Jesus nessa porção que nós lemos aqui. Hoje nós vamos refletir apenas até o verso 24, mas eu fiz questão de ler todo o restante do capítulo para termos diante de nós o quadro mais geral da lição de Jesus, porque afinal de contas, no verso 25 tem um portanto aqui, né? Então, tudo que ele falou dos versos 19 a 24 funciona como premissa para a sua conclusão dos versos 25 a 34. Como é um texto longo, não queremos apressar isso, vamos dividir isso em duas partes. Hoje, falaremos até o verso 24, no domingo que vem, do 25 ao 34. Então veja, dando um passo para trás e olhando então para o contexto desse capítulo, há uma lógica muito clara aqui no ensino de Jesus. Nos versos 1 a 18, que nós examinamos também, bem detidamente, Jesus está tratando da vida devocional, da vida em secreto, da vida de piedade, seja a piedade que se manifesta com doações generosas, com a oração ou com o jejum. Mas agora ele passa para a vida pública, especialmente o aspecto da nossa vida cotidiana e pública que diz respeito à nossa relação com os bens materiais, com as coisas deste mundo. Lá nos versos 1 a 18, Jesus nos falou da grande tentação da vida devocional, da vida em secreto, que é não mantê-la em secreto. Jesus chamou isso de hipocrisia. Então, o refrão da lição, das lições de Jesus, dos versos 1 a 18, não sejam como os hipócritas. Vez por vez ele falou isso, não sejam como os hipócritas. Mas agora nesse bloco, dos versos 19 a 34, o ponto de Jesus é outro, e o refrão muda um pouquinho. O refrão parece ser, e a lição central não se preocupem, não sejam ansiosos. Agora, parece que Jesus mudou muito de assunto. Qual é a lógica entre essas duas coisas? Entre a vida devocional em secreto e agora essa vida, essa expressão mais pública de relação com as coisas desse mundo. Notem o seguinte, tanto a hipocrisia quanto a ansiedade, elas têm uma causa comum e, graças a Deus, elas têm uma cura comum. Pessoas se tornam ansiosas pela mesma razão porque podem se tornar hipócritas. E que razão é essa? Elas se voltam para si mesmas, de modos distintos, mas o centro, a raiz destes dois pecados são voltar-se para si, e não para Deus e para o próximo. Como é que o hipócrita manifesta isso? Nós vimos, Jesus falou que os hipócritas, eles querem ser vistos pelos homens. Portanto, para o hipócrita religioso, não importa
tanto o que Deus está sondando em seu coração, mas o que os homens pensam a respeito dele. O objetivo do hipócrita é agradar os homens, é obter deles o reconhecimento, ou seja, ele se volta para si, para o seu status, para a sua glória pessoal, para o aplauso que devem a ele. Já o ansioso, ele faz isso de uma outra maneira. Ele pensa nas suas necessidades, ele pensa no aqui e no agora, ele não leva em conta a eternidade. Portanto, são duas maneiras de pessoas se voltarem para si mesmas: o hipócrita e o ansioso. E há algo em comum também entre os dois. Tanto um quanto o outro não compreenderam plenamente o que é a graça de Deus, e por isso desviam os seus olhos de Deus. A boa notícia, como eu disse, é que existe cura para ambas as coisas, e é a mesma cura, é o mesmo remédio. Que remédio é esse? Reconhecer que Deus é o nosso Pai. Ele nos conhece, Ele se importa com seus filhos. E quando nós reconhecemos isso, nós nos voltamos para Ele em primeiro lugar e para o outro, deixando o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo em segundo plano. Jesus, portanto, deseja nos ensinar, nesse trecho que nós lemos, dos versos 19 a 34, como vencer a ansiedade num mundo materialista e imediatista. E são dois os caminhos para a vitória sobre a ansiedade. Nos versos 19 a 24, Jesus nos fala sobre uma lealdade inabalável, a lealdade aos princípios do reino. Nos versos 25 a 34, Jesus nos fala de uma confiança inabalável, confiança no Pai Celestial. Então hoje nós vamos tratar apenas da lealdade inabalável. Então, crianças, vocês têm um título aí, uma linha em cima da sua folha. Você vai escrever assim: lealdade contra a ansiedade. É a prescrição do remédio de Jesus, né? Lealdade contra a ansiedade. Esse é o título do nosso sermão. O que quer dizer que a lealdade aos princípios do reino é um dos remédios contra a ansiedade que toma o nosso coração. Jesus usa 3 imagens aqui, que nos ajudam a fazer um diagnóstico da nossa alma. Que imagens são essas? A imagem de um tesouro, a imagem dos olhos e a imagem de um Senhor. E a lição é a seguinte aqui, o que Jesus quer tratar especificamente nos versos 19 e 24. Ao mesmo tempo que isso nos ajuda a fazer um diagnóstico da nossa alma, Jesus expõe aqui 3 fatores, 3 causas que propiciam o surgimento da ansiedade no nosso coração. Quais são as 3 causas? A primeira delas é entesourar no lugar errado. É ter os tesouros no lugar errado. Segunda causa que gera ansiedade é fixar os nossos olhos no alvo errado. E o terceiro fator que gera ansiedade é servir ao mestre errado. É isso que nós vamos ver ponto a ponto nos blocos que temos aqui. Então, o primeiro ponto é entesourar no lugar errado. Isso gera ansiedade. Isso serve para examinarmos o nosso coração. Crianças, vocês têm aí um labirinto, né? Labirinto é um caminho tortuoso, às vezes enganoso. Então você vai achar o caminho certo que liga o coração ao tesouro, ok? Essa é a sua tarefa, não é difícil não. Bota aí, né? E se você quiser escrever no baú de tesouro, céu, né? Os tesouros celestiais. É para lá que o nosso coração tem que se voltar. Jesus diz isso. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde traça e ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E a pergunta que eu faço é a seguinte: por que alguém em sã consciência
escolheria algo que pode sofrer perdas e danos ao invés de algo duradouro? Você compraria um carro sabendo que ele vai quebrar, vai dar problema, né? Ou compraria um carro, tem garantia de 5, 6 anos, está aqui toda a revisão direitinho, você pode fazer as primeiras revisões sem custo. Não é óbvio para o senso comum que nós preferimos coisas e até estamos dispostos a pagar um pouquinho mais por algo mais durável, por algo melhor? Por que o nosso coração insiste, portanto, em ficar, em olhar, em se relacionar com coisas tão passageiras, como as que Jesus mencionou aqui? Tesouros corroídos, tesouros sujeitos a danos, a roubos, ao invés de nos voltarmos para aquilo que é eterno. Tudo que há neste mundo, por melhor que seja, é passageiro, é vaidade, é correr atrás do vento. Não que poupar, não que ter precaução sejam coisas ruins, não, isso é próprio. Pessoas disciplinadas, que têm um mínimo senso da realidade, economizar, guardar, não gastar excessivamente, ou se você não está conseguindo guardar, pelo menos ver onde é que estão os ralos, para que você tenha estabilidade. Mas o que Jesus está condenando aqui é essa tolice de uma acumulação egoísta dos bens deste mundo e para este mundo. Ao invés de fixar o coração nisso, qual é o outro caminho? E este é o caminho para a cura da ansiedade: é acumularmos tesouros no céu. E aí você pergunta: que tesouros são esses? Eu quero saber. Bom, mas Jesus não disse. Não há aqui nesse texto uma pista de quais sejam esses tesouros. Porém, à luz do contexto do Sermão do Monte, nós podemos, primeiro, descartar algumas opções. E, em segundo, considerar seriamente outras opções. Acho que a opção que a gente tem que descartar de cara é que esse acúmulo de tesouro no céu significa algo como uma teologia de mérito, uma espécie de pontos no céu, milhas na eternidade, que você vai ganhando no caderninho de Deus por meio das suas boas obras. Não é isso. Lembre-se que Jesus está falando aqui com seus discípulos, com pessoas que já foram alcançadas pela graça de Deus. Portanto, não é uma teologia de mérito aqui, não são pontinhos no céu que você vai ganhando. Então, isso podemos descartar. Agora podemos considerar seriamente tudo o que Jesus já disse até aqui no Sermão do Monte, porque essa lição não está descolada do que ele falou anteriormente. Então, como nós podemos entender esses tesouros no céu? Por exemplo, o caráter bem-aventurado do cristão, o que Jesus já falou no capítulo 5, o cultivo de um coração pobre em espírito, misericordioso, pacificador. Todas essas coisas têm peso eterno. Todas essas coisas nos preparam para a eternidade. As próprias boas obras do cristão, como Jesus se referiu ao final do capítulo 5, que glorificam a Deus, que lançam luz sobre esse mundo em trevas, a ponto de outras pessoas glorificarem a Deus por meio das boas obras, por meio daquilo que nós fazemos para a glória de Deus. A justiça maior do que a dos fariseus e mestres da lei, o cultivo dessa vida devocional que rejeita a hipocrisia, mas que confia no Pai que te vê em secreto. Todas essas coisas, Jesus está dizendo, têm peso eterno. Portanto, são elas que nós devemos priorizar. São elas que se acumulam, digamos, nos céus, como um tesouro para a eternidade. E por que isso importa? Por que isso é algo sério? O verso 21 responde: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
A inclinação de qualquer ser humano é se voltar para aquilo que o atrai, que o cativa. Nosso coração nos moverá em direção ao nosso tesouro, e nosso tesouro dominará o nosso coração. E isso vai influenciar todas as áreas da sua vida, todas as suas decisões, todo o seu modo de ver o mundo. Portanto, o que Jesus está dizendo é: se forem os tesouros da terra, que são passageiros, pois bem, eles são a única coisa que você terá. Se tudo o que você almeja, se o seu coração deseja apenas as coisas passageiras desse mundo, pois bem, são elas que você terá, e somente elas. Podem ser belas, podem ser grandiosas, mas o dia que você se for, tudo isso ficará. Tudo será corroído, tudo sairá das suas mãos. Portanto, a lealdade inabalável significa aquilo que Paulo disse aos Colossenses: pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto. Enquanto trabalhamos, enquanto criamos filhos, enquanto produzimos coisas, enquanto fazemos o bem neste mundo, enquanto gerenciamos as nossas finanças, enquanto compramos coisas no supermercado, na loja, sim, em todas essas coisas nós recebemos dádivas de Deus, mas sabemos que nenhuma delas deve dominar o nosso coração e ganhar o nosso coração. Então eu te pergunto nessa manhã: onde está o seu tesouro? Será que você pode cantar como aquele corinho antigo, né? Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Será que é lá? Ou ainda há alguma coisa arraigada aqui neste mundo? Então esse é o primeiro ponto: entesourar no lugar errado. Mas também fixar os olhos no alvo errado. E veja, essa não é uma imagem muito fácil de nós entendermos, ainda mais à luz do raciocínio aqui. Parece que Jesus mudou de assunto, falando de tesouro, agora falando de olho. O negócio é esse, né? Mudou de assunto? Não mudou de assunto. O testemunho mais amplo da Escritura faz uma equivalência entre fixar os olhos e fixar o coração. Muitas vezes nós vemos isso. Fixamos os olhos é sinônimo de fixamos o coração. Então, crianças, pergunto: seus olhos estão bons? Seus olhos estão atentos? Então aí você tem uma espécie de caça-palavras, né? Você vai achar 4 palavras aí que são importantes nessa lição: Deus, Jesus, olhos e céu. Quando fixamos os olhos em Cristo, em Deus, no céu, você fixa no alvo correto. Esse é o seu objetivo aí, achar essas palavras. Jesus compara aqui os olhos a candeias, né? São as lâmpadas da época. Então, tal qual uma lâmpada ilumina uma casa, um quarto, um cômodo, assim os olhos bons iluminam todo o nosso corpo. Ora, o que pode trazer luz para nós, senão o olhar dirigido à fonte de toda luz, que é Deus? Esse é o ponto aqui. Assim como o tesouro tem que estar no lugar certo, o coração tem que estar no lugar certo, os nossos olhos têm que se voltar para o alvo certo. Os olhos bons, portanto, aqui são os olhos fixos em Deus, no seu reino, na sua vontade, na sua justiça, sem se desviarem dessa contemplação, sem se desviarem de Deus, do alvo. Daí que, óbvio, a consequência natural de nós tirarmos os olhos de Deus é nos voltarmos para aquilo que compete com Deus na nossa lealdade. E estas coisas são coisas passageiras, são coisas que perecem, são coisas que vão ficar para trás, mas que têm um poder de nos cativar, de exigir a nossa submissão e lealdade. Só nos restam, meus irmãos, como Jesus falou, trevas. Vê que não tem meio termo, né? Ou é luz ou é trevas. Jesus não está admitindo aqui uma área de penumbra onde você possa ficar indiferente, não. Há uma escolha radical aqui.
entre fixar os olhos em Deus, na fonte de todo bem e luz, ou então, que tremendas trevas serão se você achar que há nesse mundo alguma luz, algum brilho. Meus irmãos, onde os seus olhos se fixam? Você está contemplando Deus em toda a sua vida? Em cada momento, em cada ato, em cada circunstância, ou você está cegado pelas coisas desse mundo? Mesmo que sejam coisas boas, mesmo que sejam coisas úteis, mas que acabam se transformando em deuses, deuses perversos, deuses insaciáveis, que vão roubar a sua paz, vão roubar o seu coração e vão exigir de você lealdade. Então, fixar os olhos no lugar certo é mais um remédio para curar a ansiedade que toma o nosso coração. Mas, por fim, uma causa que nos deixa ansiosos é servir ao mestre errado. Quando você serve ao mestre errado, a consequência disso é um coração ansioso. Jesus fecha no verso 24, falando de dois senhores, que não é a mesma coisa de dois patrões, no sentido moderno, tá? Tem gente que trabalha em 2 turnos, trabalha para 2 patrões. Não é isso que Jesus está mostrando aqui. Os senhores do mundo antigo exigiam lealdade exclusiva. Era você ser escravo de um único senhor. Não tinha, senhor, eu vou lá na propriedade do outro servir ao outro. Não tem esse negócio, não tinha isso. Não tinha como fazer isso. Não era possível servir a 2 senhores. E veja, todos nós fomos feitos, isso é parte da nossa natureza, todos nós fomos feitos para termos um mestre, um Senhor. Deus nos fez para si, e portanto, Ele é o Senhor, quer nós queiramos isso ou não, quer vejamos isso ou não. Então, quando deixamos Deus de lado, não se engane, o santuário não fica vazio. Um outro ídolo ocupa o lugar do Deus verdadeiro. E qual é o ídolo que Jesus diz aqui que tem o maior potencial de ocupar esse lugar? O dinheiro, as riquezas, ou mamon em algumas versões, que pode ser entendida como riqueza, tudo aquilo que você atribui valor. Gente, não se enganem, o dinheiro tem um espírito por trás, e ele é o primeiro candidato a ocupar o trono do seu coração, quando você deixa de servir a Deus, de fixar os olhos nele e de entesourar para a glória dele. Então, crianças, vocês têm aí um trono, tá? Vocês vão escrever simplesmente atrás, em cima do trono, Deus. E em casa, quando você estiver revisando essa lição, você vai pintar esse trono. Ele está aí, né, preto e branco, você vai fazer uma pintura bonita nele, né? Mas isso faz em casa com papai e mamãe, quando você relembrar essa lição ao longo da semana. A mensagem de Jesus é clara e direta: não é possível servir a Deus e a mamon, sua lealdade não pode ser dividida. Que nos leva a 2 conclusões aqui. A primeira eu já antecipei: se você não serve a Deus, você vai servir a outro. Não, o santuário não fica vazio. Mas a segunda coisa importante é que quando Jesus mostra Deus e o dinheiro ali competindo pelo nosso coração, secundariamente, né, não é uma intenção direta, mas nós podemos concluir isso aqui. Ele diz que o modo como pessoas servem ao dinheiro é muito semelhante ao modo como pessoas servem a Deus. E que modo é esse? Confiando. Como é que um cristão serve a Deus? Confiando em Deus. Como é que um ímpio serve ao dinheiro? Não é botando um monte de nota na frente, fazendo assim, não. É confiando no dinheiro. Tudo aquilo em que você confia torna-se o seu Deus. Então, o modo como pessoas servem a mamon é pela confiança. E o modo como pessoas servem a Deus? Confiança. E é isso que nos prepara para a conclusão de Jesus. Porque o que está em jogo dos versos 25 a 34? Uma confiança inabalável em Deus. O Deus que nos supre, o Deus que nos guarda. Isso nós vamos ver semana que vem.
Então, concluindo a nossa reflexão desta manhã, meus irmãos, como esse texto nos ajuda em nossa jornada cristã contra a ansiedade? Você tem que se fazer 3 perguntas nesta manhã ainda. Onde está o seu tesouro? Em que está focada a sua visão? E quem é de fato o seu Senhor? Se a ansiedade tem dominado você, talvez a sua lealdade ao reino esteja sendo negociada. Talvez você esteja entesourando no lugar errado, olhando para o lugar errado, ou talvez até servindo ao mestre errado. E a pergunta é: onde nós vamos encontrar forças, direção, para então fazer o que Jesus disse para nós fazermos? Entesourarmos no céu, olharmos para Deus, servirmos exclusivamente ao Senhor. E mais uma vez, a saída, o remédio é simples e radical. E parece que a gente custa a crer nisso, né? O remédio é confiar na graça de Deus, manifestada em Cristo. E Jesus Cristo é aquele que tinha ao lado do Pai, desde a eternidade, todos os tesouros da glória celestial. E Ele fez o caminho inverso aqui. Ele deixou esses tesouros para vir habitar num mundo cheio de cobiça, cheio de tesouros passageiros, para comprar os seus eleitos por meio do seu sangue, muito mais precioso do que qualquer tesouro desse mundo. Confie nele. Somente em Jesus Cristo nós somos guardados no poder do seu Espírito, dessas ambições e idolatrias terrenas, a fim de um dia sermos apresentados a Deus sem mancha, sem mácula, santos, como diz a carta de Judas. Somente em Cristo, que é a luz deste mundo, somente nele nós podemos ter os olhos do nosso coração iluminados, para que contemplemos a graça de Deus, a glória do Pai. E somente confiando em Cristo, aquele que nos serviu e que nos amou por inteiro, suportando a morte, somente assim nós podemos nos tornar servos de coração para obediência e lealdade ao nosso Deus, livrando-nos da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Somente em Cristo, somente em Jesus Cristo. Vamos orar então, para que isso se torne vivo em nós, no nosso coração nesta manhã. Deus e Pai, nos voltamos para Ti, mais uma vez nesta manhã, conscientes de que muitas vezes, talvez ainda hoje, temos entesourado no lugar errado, temos olhado para o alvo errado, temos servido ao mestre errado. Mas esta manhã clamamos por Ti, Senhor. Restaura-nos, perdoa-nos, ilumina os olhos do nosso coração, Senhor. Sonda o nosso coração, ó Deus. Quebra a dureza do nosso coração e leva-nos a Ti, Senhor, em plena obediência. Que os nossos pensamentos se tornem cativos de Jesus Cristo. Que todo o nosso tesouro celestial ganhe o nosso coração nesta manhã, a fim de que não andemos ansiosos, preocupados, perdendo essa paz tão preciosa que encontramos em Ti. Restaura, Senhor, nesta manhã, aquele que duvida, aquele que está vacilando, como eu, Senhor, tenho vacilado e tenho duvidado. Dá, Senhor, àquele que está passando por um tempo de escassez, o encorajamento necessário, à luz desta palavra, para buscar o Senhor e confiar no Senhor de maneira inabalável. Faz isso para a Tua glória, ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.